8h23 em Natal. Meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o Freitas Júnior, da Rede de Sustentabilidade. Ele que é pré-candidato ao governo do estado. A Rede fará a sua convenção nesta semana, dia 28, no próximo sábado. Bom dia, Freitas. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os ouvintes da 96. Pelas minhas contas, com a sua pré-candidatura, são 8 pré-candidatos ao governo do estado. A Rede que se forma, né, é um partido novo, um partido recente, partido que foi... na eleição passada nem existia, né? Existiu a partir das eleições municipais, né? Isso. Ainda não tinha o registro do exatamente. Tribunal A Rede vem de um movimento desde o ano de 2008, 2009, que a gente chamava Movimento Marina Silva, que era um movimento que tentava convencer ela a não deixar a vida pública. Na realidade, foi um movimento internacional. Os verdes, tradicionais verdes europeus também participaram. E diversas pessoas ligadas à ONG, como SOS Mata Atlântica e algumas outras ONGs muito importantes do país, e até que ela fez uma filiação, uma espécie de filiação independente no PV para disputar. Depois, em 2011, a gente tentou registrar a Rede. Isso. Só que tivemos aquele problema, comprovado inclusive depois, que houve negativa de diversas assinaturas que eram legítimas, inclusive assinaturas de fundadores e artistas como... um dos fundadores lá do estado do Amazonas. A gente teve também, salvo engano, foi também a assinatura de Nando Reis. Você acredita que houve um impedimento deliberado? Houve um processo de sabotagem. Houve um processo, principalmente no estado de São Paulo. Tanto que Marina teve que ir para o PSB para participar da eleição presidencial naquele ano. Primeiro como vice de Eduardo Campos, depois com a morte de Eduardo, tragicamente, no avião, Eduardo Campos, ela assumiu essa candidatura do PSB e depois retornou à Rede, né? Isso, exatamente. A Rede fez aliança com alguns partidos, o principal foi o PSB, como forma de manter a identidade programática, mas também de assumir sua responsabilidade histórica. Uma figura como Marina, com a importância que ela tem nacionalmente e internacionalmente, não poderia ficar fora dessa discussão. Antes de a gente falar Marina, porque a Rede é Marina, a Marina é a Rede, principalmente nesse momento de nova campanha presidencial, e o nome dela figura nas pesquisas aí, no terceiro lugar, enfim, para a presidência da República. Mas antes, eu queria saber sobre sua candidatura, pré-candidatura neste momento. Você que foi candidato a prefeito e agora é pré-candidato. Como é que você define a importância da sua pré-candidatura nesse momento da Rede no Rio Grande do Norte? Diógenes, não é somente um projeto partidário, é um projeto para o estado do Rio Grande do Norte. A gente está mais maduro, tanto enquanto partido político, enquanto organização política, eu pessoalmente também, mas o Rio Grande do Norte precisa fazer alguns debates. Quando eu recebi o convite do partido para sair candidato, eu tive um período de reflexão, um período de silêncio, e pedindo a Deus e refletindo comigo mesmo, com a minha consciência também, conversando com algumas pessoas. E eu estava no município de Pilões, lá no Alto Oeste, Potiguar, minha querida Pilões. Você é natural de Pilões? Eu sou natural de Alexandria, que é vizinho. Pertinho. Então é como Parnamirim e Natal. Perfeito. Até a distância é a mesma. E aí eu conversando com uma pessoa simples de lá, e ela relatava que a família dela vive com um salário mínimo. E ela gasta em torno de 300 a 400 reais, quer dizer, quase metade do salário dela, comprando água. E eu observando que ninguém tem a sensibilidade e a preocupação de garantir resolutividade para um problema que é um problema já de 500 anos, praticamente, no nosso estado. Então, alguns debates, eles precisam ser feitos, assim como o debate da segurança pública, mas também o debate da escassez hídrica e do desenvolvimento regional sustentável. Só para lhe provocar, você falou sobre a questão da água, mas o Rio Grande do Norte vem de alguns programas, inclusive de adutoras, Garibaldi, por exemplo, na década de 90, houve um grande investimento nessa área. O governo Rosalvo, o atual governo também, tivemos aí uma seca mais rigorosa, né, de 6, 7 anos, e também, mas houve investimento na área de recursos hídricos.
na sua avaliação, todos esses investimentos não baixaram? Eu posso citar um exemplo de um projeto que começou ainda no governo Vilma de Faria, passou por Iberê e foi feito praticamente a execução, boa parte da execução foi já no governo Rosalba Ciarline, que é a adutora do Alto Oeste. A adutora do Alto Oeste é uma obra que terminou avaliada aproximadamente R$ 1 bilhão, e essa adutora hoje não passa por ela uma única gota de água. Sem que ela fosse sequer inaugurada, é o maior elefante branco de nossa história, porque não tem utilidade nenhuma e ela está totalmente se degradando, já não tem condições. Hoje você pode ter, pode vir a transfusão do Rio São Francisco, não tem mais condições dela funcionar. Isso em toda a região do Alto Oeste. Qual a extensão dessa? A extensão, ela trazia água de Santa Cruz e levava até a Alexandria. Santa Cruz, você fala Apodi, né? Santa Cruz do Apodi, a segunda o maior reservatório do estado. E levava até municípios como Tenente Ananias, Alexandria, Luiz Gomes. Ela está inativa? Ela está totalmente inativa. E o governo, tão irresponsável que é, construiu uma outra adutora, agora a chamada de engate rápido, que é por cima, não é subterrânea, para levar água para Paulo-Céus, fazendo o mesmo percurso, Diógenes. Então, isso é uma falta de responsabilidade com o dinheiro público. Sabia disso. É dinheiro público jogado no lixo, no ralo. E a realidade... A adutora do Alto Oeste. Do Alto Oeste. Então, esse é um grande problema. As obras que foram feitas de infraestrutura, elas contribuíram para que a indústria da seca voltasse para o interior do estado e aumentasse a pauperidade das pessoas. Por que você diz isso, Freitas? Eu digo porque é o que a gente vê. Se você vê a quantidade de carros-pipa rodando atualmente no interior do estado e fez ressurgir a indústria da seca e tornar a situação das pessoas no interior mais difícil. E também por exemplos concretos, como esse elefante branco que é a adutora do Alto Oeste. Então, isso estimulou você a aceitar o convite da rede e concorrer? A questão da escassez hídrica, que atingiu 92% dos municípios do estado, isso aí dá um número absurdo nos últimos anos, é um dos pontos. Além de um debate sério sobre a questão da segurança pública, hoje o comerciante está fechando as portas, está indo embora do estado do Rio Grande do Norte pela falta de segurança. As pessoas, elas vivem assustadas no Rio Grande do Norte, e isso significa uma diminuição principalmente da qualidade de vida antes de tudo. Depois também isso reflete no comércio, no turismo do nosso estado. O Rio Grande do Norte, que já foi visto como um paraíso, hoje em dia é visto como um estado caótico, onde o estado é desorganizado, mas o crime está altamente organizado. Então é outro debate que precisa ser feito, mas tem que ser feito com seriedade. Como é que a rede pretende furar o bloqueio do isolamento? Pergunto isso do ponto de vista nacional e local. E no caso do Rio Grande do Norte, vai de chapa puro sangue, é isso? A gente tem duas opções. Uma é vender a alma ao diabo e fazer todo tipo de acordo político, entrar no jogo político. Isso, primeiro, é ir contra a nossa própria consciência, e também é trair o eleitor. A gente conseguiu levantar 1.300.000 assinaturas, tudo de forma voluntária, em gente que Marina e todos nós da rede conseguimos mexer com o imaginário popular, convencer as pessoas que era necessário um partido que fizesse a coisa diferente. Se juntar com a bandalheira política do Rio Grande do Norte e do Brasil é trair tanto a nossa consciência, a nossa história, como também trair a consciência das pessoas que nos ajudaram. Deixa eu perguntar uma coisa. Só a rede está certa, o Freitas? Porque é o seguinte, no momento hoje a classe política sofre um encalhamento muito forte, vive no descrédito, mas tudo tem que ser por meio da política, as soluções do país. Tanto é que vocês fazem parte de um partido político e querem essa representação, querem representar o Rio Grande do Norte. Não só aqui, mas também no parlamento. Quer dizer, não contribui para a demonização da classe política esse tipo de discurso? Eu acho que qualquer demonização da classe política que a gente vê ainda é pouco
comparada ao que eles fazem, a maldade que eles fizeram, aonde eles jogaram o povo brasileiro. Mas também a gente não generaliza de qualquer forma. Sim. A gente não, ninguém do PMDB presta. A gente tem um Pedro Simão, que é um homem digno, honrado. A gente, inclusive, conversa muito com a Marina Silva. Um dos coordenadores da campanha de Marina, inclusive, mas não. Ele ainda está no MDB? Ainda continua no MDB. Está afiliado, mas está ajudando Marina. Mas ajuda na campanha de Marina. E tem outras pessoas que também não ajudam aqui. Eu não vou comparar Michel Temer com Cristóvão Buarque, por exemplo. Cristóvão Buarque é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. Então, pessoas que de outros partidos, mas que são pessoas íntegras, pessoas corretas. E é claro que o eleitor compreende que quando a gente faz essa crítica, a gente está fazendo a pornografia que fizeram da política, a degradação, e não as pessoas que constroem alternativas, que constroem uma boa política, que é a política que pensa no coletivo e não nos conchavos e na corrupção. Esse tipo de discurso não acaba engolfando também, atingindo, alcançando a rede, não? Não, porque na realidade a rede ela propõe a quebra do sistema político, de monopólio do sistema político. Por exemplo, nós defendemos as candidaturas cívicas. A rede é um partido que inclusive protocolou o pedido para que as pessoas pudessem registrar a candidatura sem ser filiada a nenhum partido político, né? Candidatura independente, como é na maioria dos países do mundo. A pessoa, se ela não se identifica com nenhum partido, ela pode disputar. Os Estados Unidos você pode disputar até a presidente da República sem precisar estar afiliado em nenhum partido. Lá nos Estados Unidos tem esse instrumento, mas lá a coisa fica muito polarizada entre os partidos republicano e democrata. Né? Nas últimas décadas só houve um caso de um apresentador de televisão, salvo engano, que chegou a ficar em terceiro lugar, com uma boa votação. O restante não tem destaque, as candidaturas independentes. Antes de falar de Marina, como é que fica a chapa de vocês aqui? A chapa que a gente deve definir na convenção. Até sábado, né? Até sábado, exatamente. A gente tem o prazo até o dia 5, né, para concluir as decisões. A convenção pode determinar para o diretório estadual tomar essa decisão. Aliás, a comissão executiva estadual tomar essa decisão. Mas a gente, mesmo que haja composição, a tendência é que a chapa seja uma chapa, tanto nacionalmente como estadualmente, seja chapa composta pela rede. E aqui, além de você, que é vice, que é candidato a senador, ou pelo menos está se colocando como pré-candidato nesse momento? A gente tem um pré-candidato ao Senado, que é Napoleão, diretor do Cine Guardas, bacharel em Direito, professor de História. E também a gente tem uma nominata de aproximadamente 30 candidatos a estadual e 5 candidatos a federal. Vice já está definido? O vice é na convenção, vai ser definido na convenção. A gente vai ter... E como quebrar o isolamento no plano nacional? Marina está com, se eu não me engano, 8 segundos de tempo de televisão. Complicado, hein? Eles diminuíram o tempo de televisão e aumentaram o fundo partidário dos partidos corruptos. E a gente está acompanhando aí que não tem perspectiva de aliança com partidos que têm um tempo maior na televisão, e ela vai ficar com esse tempo aí. Qual é a estratégia da rede? Como eu disse, Marina tinha 2 opções. Um era fechar com o Centrão, que é o operador corrupto do Congresso, e a outra seria marchar de forma independente. Ela tem conversado com alguns partidos, alguns setores dos partidos têm alguns partidos que não fazem parte do Centrão, alguns têm proximidade, outros não. Pela complexidade que é a política brasileira, em algumas regiões do país são próximos dela, outros são próximos de outros candidatos. Então a maior dificuldade de fechar nacionalmente é isso. Marina vai fazer a aliança mais forte, que é o que a gente vai fazer aqui também no estado, que entre Rodrigo Maia, Michel Temer, esse pessoal todo aí, Paulinho da Força, esse pessoal todo, ela está fazendo uma opção por uma aliança mais forte, que é a aliança com a sociedade brasileira, com as pessoas do bem que existem no Brasil. Então essa é a aliança mais forte. A estratégia é tentar levar a mensagem pelas redes sociais. Exatamente. A rede na rede, né? A rede nas redes. Isso. Levar a mensagem pelas redes sociais, visitar todos os estados brasileiros e dizer, olha, eu estou nessa situação isolada porque eu tô sendo coerente. Conscientizar o eleitor da responsabilidade que também tem. Quem pode eleger não é a rede. Quem pode eleger não é Marina se eleger. O eleitor é que tem o poder de eleger ou de deixar de eleger uma pessoa.
E ela vem quando ao Rio Grande do Norte? Já tem data? Não, a visita dela está confirmada, falta só a gente definir a data e a programação aqui para o estado. Mas é certo que ela virá ao Rio Grande do Norte? Sim, né? sim, a gente já fechou a agenda do Brasil e Natal é uma das cidades que está incluída nessa agenda. Convenção partidária da Rede, marcada para o próximo sábado, dia 28. Já tem local, hora definida? Às 15 horas no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, em frente aliás, na esquina da Salgado Filho com, aliás, Hermes da Fonseca, Leonice, não, Salgado Filho com a Bernardo Vieira. E ali ao lado do Mídio, ali por ali, né? Isso, em frente. O IFRN, é isso aí. Isso. Então eu conversei com o Freitas, o Freitas Júnior, que é o pré-candidato da Rede Sustentabilidade ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Obrigado, Freitas, e vamos acompanhar aí a movimentação da rede no Rio Grande do Norte e desde já deixar o convite aqui para uma entrevista com Marina quando ela vier ao Rio Grande do Norte aqui no Jornal 96. Pronto. Não sei como é que é a agenda dela, tá? Às vezes chega, já tem que sair para outro estado no mesmo dia, mas se ela estiver por aqui, pernoitar, então já está feito o convite para ela participar do Jornal 96. Pronto, o convite já vai ser retransmitido ainda hoje. Isso aí. E Marina, que já esteve aqui algumas vezes, inclusive deu uma entrevista muito emocionante. Foi, aqui, a né? primeira entrevista dela aqui, muita gente chorou aqui no estúdio, inclusive eu, né? Então as portas estão abertas para ela aqui no Jornal 96, aliás, como para todos, né? E muito obrigado a você, Diógenes, obrigado a todos os ouvintes da 96, e dizer que o momento é de muito desencanto com a política, mas todos nós temos um sonho de um mundo melhor. Se a gente tem um sonho de um mundo melhor, então a gente pode construir esse mundo melhor. As eleições fazem parte desse processo. E esse desencanto, só tem que deixar um pouco de lado, porque a política tem que ser também das pessoas boas, das pessoas de bem. Não deixar só a política para os maus políticos, não. Deixar também para as pessoas de bem, né? É isso aí. Obrigado, Freitas Júnior, da Rede Sustentabilidade. Jornal 96 vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem Padre Nunes, hein? Na programação da 96 FM. Eu volto amanhã com o Jornal 96.